Boa noite! Nossa, boa noite. Responde pra mim quem tá aqui, por favor. Boa noite você que tá aí na sua casa assistindo a gente. Estamos começando o nosso segundo encontro de Jubão, só que dessa vez ao vivo. Então seja muito bem-vindo. Que você possa estar conosco aqui, primeiramente para louvar o Senhor. E também para que nós, mesmo distante, estejamos juntos louvando ao Senhor e ouvindo a voz dele no nosso coração. Então, queria convidar você agora a orar com a gente, para a gente entregar esse momento a Ele e para que tudo seja para a glória do Senhor. Deus, muito obrigada, Pai. Obrigada pela internet, porque ela nos dá esse privilégio de estarmos juntos, mesmo separados, nas nossas casas. E pedimos para que o Senhor fale aos nossos corações essa noite, que o Senhor também receba o nosso louvor, a nossa adoração, porque só o Senhor é digno, e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome nessa noite, Pai. Muito obrigada pela oportunidade também de estarmos juntos fazendo esse jubão, e que nós possamos estar com o coração conectados ao Senhor, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Então vamos cantar Redenção, é uma música bastante conhecida aí, que nós possamos então agradecer ao Senhor pela redenção, porque nós só estamos aqui hoje por causa da cruz de Cristo e do amor derramado ali. Então que você possa ser grato ao Senhor. 3, 4...
Glória a Deus. Continuamos a louvar ao Senhor, porque Ele é digno de ser louvado em todas as nações, de todas as formas, que você possa louvar ao Senhor. Continuar, mas agora com os nossos pastores, pastor Juliano e pastor Galbiati. Boa noite. É um privilégio poder estar aqui junto com a Jubacad e poder falar sobre aquilo que tem nos influenciado nesses dias, principalmente os efeitos dessa pandemia, e entender também, dentro desses efeitos, como é que a gente pode dar uma resposta bíblica para esses problemas que a gente tem enfrentado. Então, quero agradecer ao pastor Vanderlei Galbiati, que a gente foi contemporâneo de faculdade teológica. Eu que fiquei para terminar depois um pouquinho, você foi mais rápido que eu. Aliás, você foi no tempo certo, né? E é um prazer poder estar aqui com você, a gente poder conversar sobre esse tema tão importante que é a família. Então, antes de eu fazer alguma pergunta, eu queria que você pudesse se apresentar, falar a igreja que você pastoreia, principalmente o fato de você também ser um pastor que tem um trabalho secular, bivocacional igual eu sou também. Acho importante você também dar uma abertura e falar um pouquinho. Ok, eu sou, como diz um amigo meu, para quem não me conhece, eu sou o pastor Galbiati, e para quem me conhece, eu também sou o pastor Galbiati.
Eu estou aqui em Campinas, já vai fazer 2 anos, como pastor da Igreja Batista Nova Canaã. E estou há 16 anos no ministério pastoral. Nós somos contemporâneos, né, Juliano? E logo que me formei, eu era membro da primeira Igreja Batista de Sumaré, foi onde eu fui ordenado ao ministério. Depois eu fui para Santa Bárbara do Oeste, a Igreja Batista Jardim Belo Horizonte. Eu servi primeiramente como interino, depois como pastor efetivo, até dezembro de 2014. Depois nós tiramos um ano sabático, eu e minha família, o ano de 2015. Em 2016, nós nos vinculamos à Igreja Batista Memorial de Santa Bárbara do Oeste, até surgir o convite aqui de Nova Canaã. Eu sou casado com a Priscila, que eu conheci na Faculdade Teológica Batista, ela é ex-aluna. Na época que nós nos conhecemos, ela trabalhava na secretaria. Ela, além da formação em teologia, é formada em psicologia. E nesse tempo de casamento, Deus nos deu 3 filhos. O Antônio, com 9 anos, o Gustavo, com 6, e a Melissa, que tem 3 anos. Eu tenho formação na área química, e quando eu fui para o seminário, eu ainda atuava como profissional da área química. Depois eu saí da área química e decidi que não voltaria mais para a área química. Eu iria me dedicar ao ministério e tudo mais. E quando eu estava na igreja, na primeira de Sumaré, como seminarista, eu não tinha um salário, eu tinha uma bolsa de estudos que a igreja me dava, ela pagava meus estudos e o meu combustível. E eu e a Priscila já estávamos namorando, querendo casar. Eu procurei meu pastor, falei, olha, pastor, eu preciso de uma orientação. Mas o pastor Josiel, na época, ele já estava aposentado, ele tinha planos de voltar ao Rio de Janeiro, o que aconteceu há pouco tempo. E ele disse, eu acho que o melhor era você procurar um trabalho que não concorresse com as atividades da faculdade, nem com as atividades da igreja, ou seja, trabalhar em horário comercial. E aí eu prestei um concurso para a Caixa Econômica Federal, passei. Esse ano eu faço 17 anos de Caixa Econômica, quer dizer, desde que eu me formei e entrei formalmente no Ministério, eu já estava trabalhando como bancário também. Hoje eu trabalho aqui em Campinas, e depois desse tempo todo, Deus foi dando um direcionamento para mim e para minha esposa a esse respeito, de que talvez Ele nos queira mesmo nessa condição, pois tendo a atividade profissional, Deus tem nos dado a oportunidade de servir igrejas pequenas que não teriam condição de ter um pastor em dedicação exclusiva, como é o caso de Nova Canaã, quando nós chegamos ali. E então esse é o nosso entendimento, que Deus nos chamou para um ministério de dedicação não exclusiva às atividades eclesiásticas, né? Então a gente tem uma atuação junto à igreja, mas uma atuação também no mercado de trabalho, como bancário. É isso, né? Você não falou, mas também foi professor da Faculdade Teológica, isso. né? Eu acho que é algo sim, importante. Foi um tempo precioso demais na minha vida, quando eu pude voltar à Faculdade Teológica na condição de professor. Foram quase 9 anos, esse período total, lecionando nas áreas onde eu tinha a minha paixão designada, a área da espiritualidade, a área de educação cristã, didática, foram as minhas áreas de concentração. Dei aulas de outras matérias também, mas principalmente nessas 2 áreas, né? De didática, dei aula de educação cristã, dei aula também de métodos de estudo bíblico, dei aula também e na área de formação espiritual, que é uma área que sempre muito gostosa de trabalhar, muito jóia, né? Professor do Haggai, sou aluno de um curso do Haggai. Sim, o Haggai foi uma das ferramentas que Deus usou na minha vida para trazer essa pacificação no coração em relação a esse ministério em dedicação não exclusiva. Eu não gosto da expressão pastor bivocacional. Eu acho que a gente não pode ter 2 vocações. A gente tem um chamado apenas e várias formas de atender a esse chamado. Eu não tenho uma vocação para bancário e uma vocação para o ministério. Eu tenho uma vocação para o ministério pastoral e eu cumpro essa vocação dedicando parte do meu tempo à atividade profissional. E o Haggai me ajudou bastante. Eu conheci o Haggai lá no começo dos anos 2000, mas em 2005
Eu fiz o curso que o Hagai oferece no Brasil, que é o mais importante curso, que é o Seminário Nacional de Liderança Avançada, que é o mesmo curso internacional oferecido no Brasil, chancelado pelo Hagai Internacional, e foi transformador demais para mim. Depois eu continuei envolvido com o Hagai, lecionando em seminários locais, que é o curso que acontece nas igrejas, fazendo outros cursos, e hoje eu tenho 2 atuações centrais junto ao Hagai. Eu sou docente ainda, mas hoje docente do Seminário Nacional. Eu leciono a matéria de prioridades e família do líder, e também sou o secretário executivo para a região de Campinas, do Hagai, que é aquele figura que ajuda na divulgação do ministério e também na coordenação de eventos junto às igrejas. Então, quando as igrejas locais convidam o Hagai para realizar um seminário local, eu atuo nesse meio de campo, ajudando a escolher os professores, trabalho também no credenciamento de novos docentes, como voluntário nessa área. O Hagai tem sido uma ferramenta abençoadora para a minha vida, e tenho esse vínculo ainda amarrado com o Hagai por gratidão, digo muito isso, por gratidão por tudo que eu já recebi desse ministério maravilhoso, né? Legal. E acho que é importante dizer também, né, você falou da formação ministerial, formação profissional, Hagai, faculdade, filhos e tal. Acho que é importante dizer que eu sou santista e já fazem 120 dias que a gente não toma nenhum gol. Uhul, Santos, né? Essa parte do currículo não era para falar, porque é para falar as partes boas só. Tô brincando. Santos é um time que eu acho que todo mundo gosta, né? Pelo menos... O pessoal que tem mais de 60 é apaixonado, né? Quem tem menos, por causa de um pai, de um tio, acaba abraçando também. Mas é um time simpático, né? Pois é. Bom, como todo mundo pôde ouvir e ver também, né? A gente está fazendo um vídeo, mas uma das coisas de tudo isso que você falou, e quando eu pensei, conversando com o pessoal do Jubacá, a gente convidar para falar sobre esse tema, pensei exatamente não só na sua capacidade de falar sobre o tema, mas também a vivência que você tem. A sua vida é uma vida agitada, né? Com muitas... não que as outras pessoas não tenham, né? Mas você tem várias áreas, digamos assim. Sim. Eu até conversei com você, disse que eu me comparo um pouco, acho que eu passo por coisas parecidas. E quando a gente entrou nessa pandemia e algumas notícias têm chegado de muitos divórcios, ou quando não é divórcio, problemas de relacionamento entre o casal, aquela situação, a situação em que... Gente, deu um probleminha aqui. Bom, vamos voltar aqui. Eu estava falando que essas notícias de crises no relacionamento, até casais beirando ou até concretizando o divórcio. Então é uma notícia que nos preocupa muito. Já era um problema antes da pandemia, mas parece que ganhou um potencial essa situação de problema na casa, porque hoje a pessoa trabalha em casa, a esposa trabalha em casa, ou às vezes também não trabalha, mas aí tem os filhos, todo mundo compartilhando do mesmo ambiente, um monte de coisa para fazer. E aí a primeira pergunta para você, primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é a seguinte: como que você vê os efeitos da pandemia nos relacionamentos? Queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Sim. Eu acho que essa pandemia, com a consequente quarentena, que nos mandou para dentro de casa forçosamente, ela acabou trazendo consigo uma série de pressões psicológicas. As pessoas estão com medo relacionado à doença em si,
talvez pessoas que já tenham indivíduos do seu convívio próximo ou na família, que já foram contaminados, que talvez já até perderam pessoas, e há um medo em torno da doença, há um medo que está em torno da segurança material também, pessoas que perderam emprego, diminuição de renda. A gente sabe que o ambiente social e político do país não está amenizado, há uma tensão grande, né, nessas esferas, que acaba chegando para as pessoas comuns em forma de temor. E não é só o casamento que está padecendo com isso, tem muita relação pai e filho entrando em crise, né? O pai agora tendo que lidar com o filho o tempo todo dentro de casa, não tendo mais a escola como um ambiente de rotina normal, e isso está gerando também uma tensão muito grande. Minha esposa, como eu disse, ela é psicóloga, e ela trabalha muito com atendimento à criança. Eu sei que você é psicanalista também, né, Juliano? A gente tem ouvido muito de crianças com síndromes de medo da doença, medo porque alguém da família ficou doente, medo que o pai ou a mãe fique doente. Essa semana estávamos avaliando a situação de um menino de 9 anos que ele não quer fazer as aulas do colégio online, porque ele está com medo, literalmente. Então, esse medo ele também está povoando a mente das pessoas. Não bastasse o medo, a pandemia, colocando a gente dentro de casa, ela está nos forçando a uma coisa que a gente não está muito habituado nessa atual geração, que é a convivência. A quarentena está nos forçando a conviver. E a nossa cultura atual, a nossa rotina atual, ela apela para a falta de privacidade. Nós temos dificuldade com o ambiente de convivência interna fechado em 4 paredes. A própria exposição que a gente se autopromove nas mídias sociais é uma mostra disso. A gente tem que ficar expondo a nossa vida, Facebook, Instagram e etc., mas a pandemia força a gente a olhar para dentro de casa. É um contrassenso cultural até para esse momento. E quando a gente começa a olhar para dentro de casa, sem muitas virtudes para mostrar, a gente está entrando numa esfera incomum de ambientação mesmo. Até pouco tempo atrás, o marido saía para trabalhar, a esposa saía para trabalhar, se encontravam à noite. Casais jovens, que talvez seja o nosso público principal, ainda estavam muito envolvidos com universidade, faculdade, ou fazendo uma pós-graduação, um aprimoramento profissional. Final de semana, muitos envolvidos com atividades da igreja. Quer dizer, se você pega a carga horária em que o casal está junto mesmo, é pouco, né? E quando está junto, está na Netflix, ou está cada um do seu lado com o celular na mão, distraídos e não se oferecendo a convivência. A convivência está muito mediada hoje pelos meios digitais, mas ninguém aguenta 24 horas por dia dentro de casa com o celular na mão. Tem hora que até o Instagram fica chato, até a rede social fica chata. E aí a gente tem que interagir com o outro. E parece que a gente perdeu essa prática. E a família, principalmente o núcleo conjugal, ele é projetado por Deus para ser um núcleo de privacidade. Tem muita coisa que a gente faz na esfera pública. A gente atua na sociedade, vai à igreja como casal, participa dos ministérios, recebe pessoas em casa. Mas o casamento não acontece quando a gente está recebendo visita. Acontece exatamente quando a visita vai embora, né? E aí a gente começa a falar mal da visita, começa a tratar as questões que, na nossa ambiente de privacidade. Eu acho que há uma tensão em torno disso. Uma sociedade atual e uma mocidade que tem um estímulo à não privacidade, que se expõe demais. E nós temos uma estrutura social fundamentada na palavra de Deus, que é o casamento, que nos chama à privacidade. E a quarentena está forçando essa convivência no ambiente privado. O pessoal está surtando, literalmente. Eu acho que a pandemia e a consequente quarentena, ela tem esses agravantes, mas o seu principal fator gerador de crise é a exposição a que ela nos oferece. Ela não traz necessariamente algo novo, ela só acaba potencializando crises
que já existiam e que não eram tratados porque a gente está sempre ocupado, né? A gente está sempre envolvido com alguma coisa, com alguma atividade profissional, acadêmica, eclesiástica, social e tal. E agora a gente está tendo dentro de casa e as crises estão lá perguntando para a gente: e aí, vocês vão olhar para nós, vão tratar com a gente ou não vão, né? Eu penso que passa um pouco por aí, essa dificuldade da gente ser forçado a lidar com a privacidade, né, com o ambiente do privado do casamento. Eu acho tudo que você falou, também é a forma como eu vejo também. Eu queria reforçar esse fato que você disse, que os efeitos da quarentena, lógico, eles vão além da família, mas esse detalhe que você disse da família ser um lugar privado, um lugar onde você contou a história da visita que vai embora e a gente fala, puxa, né? Comeu bastante a fulano, sei lá. Mas essa privacidade, parece que a gente trouxe as coisas que estão lá fora para dentro dessa vida privada, e também, junto com isso, a gente tem que lidar com as crises que você disse, que elas estão lá perguntando. Aí a gente está aqui, está o dia inteiro aqui, não tem um lugar para ir, para tentar me distrair, enfim. Muito legal a sua resposta, gostei demais. Eu queria também saber de você, eu quero aproveitar, só abrindo um parênteses aqui, vocês que estão nos ouvindo, se quiserem já mandar perguntas, o Vanderlei está aqui para responder, e a gente conversar também sobre as perguntas de vocês. Uhum. Quais atitudes práticas que não só o casal, né, mas vou pegar o casal como exemplo, mas também os outros integrantes da família, né? É que eu sei que no caso de uma criança, talvez a atitude prática não seja uma coisa, né, tão objetiva. Mas quais são as atitudes práticas que o casal deve ter para evitar ou o divórcio ou a própria deterioração do relacionamento, né, o agravamento? O que você diria em relacionado a isso? Sim. Eu acho que não existem, na dinâmica da vida conjugal, receita de bolo. Aquela prática de alguns livros que a gente costuma ver, 10 dicas infalíveis para o seu casamento funcionar, né? Não existe algo assim que seja efetivo. Evidentemente, existem algumas práticas que são práticas de bom senso e de disciplina espiritual, disciplina moral, que podem favorecer bastante. O que eu tenho visto agora, e estava outro dia conversando com um amigo a esse respeito em relação à tratativa pai e filho, é que de maneira muito especial, já são 4 meses praticamente de quarentena em casa, se um pai que tem filho pequeno em casa não aproveitou ainda a oportunidade para fazer culto doméstico, ele talvez não vai ter uma outra oportunidade assim, tão privilegiada de exercer esse papel sacerdotal como pai dentro de casa, né? Então essas práticas, elas sempre são saudáveis e nesse momento podem ser dinamizadas com criatividade. Tem uma série de ministérios que estão oferecendo insights, ideias, material. Igrejas têm se esforçado para fomentar nos seus membros esse tipo de ambiente, favorecer o culto doméstico e etc, etc, etc. Mas eu acho que a dinâmica do casamento, fora dessas regras mágicas, ela pede que a gente faça uma análise mais profunda. Quando você pergunta dessas atitudes práticas, eu acho que o mais prático que a gente pode fazer nesse momento de crise, onde casais estão debaixo dessa tensão e alguns no limiar mesmo de uma possível separação, é refletir sobre o fundamento do casamento. É voltar às raízes. Outro dia, conversando com uma jovem que já teve uma experiência negativa de um divórcio na sua vida, ela veio de um relacionamento abusivo, era um relacionamento doentio, ambos dentro da igreja, mas aí quando se casaram,
o cônjuge se revelou uma pessoa muito distante do que ela imaginava ser, enfim, havia um contexto muito particular. E eles acabaram partindo para o divórcio, até por uma questão de segurança física dela. Mas uma situação que foi colocada ali, e ela me pontuou, era assim, eu fiquei em dúvida se aquela união que eu selei com aquela pessoa foi uma união que foi selada com Deus também. Porque ela disse que na fase de namoro e noivado, pais, irmãos, amigos diziam, olha, será que é a melhor pessoa? Será que é o melhor momento? E ela muito rebelde, não, estou apaixonada, e casou-se. Eu acho que essa discussão dos fundamentos ela é importante, porque nessa nossa geração, que rasga muito facilmente a aliança que sela diante da comunidade, diante de Deus, dos pais, o que eu me questiono fortemente, pastor, é se elas foram instruídas a respeito da relação que elas estabeleceram. Eu acho que é aqui que a gente tem espaço para discutir biblicamente mesmo os fundamentos do casamento. Começando por Gênesis 2:24. Quando Deus diz lá em Gênesis 2:24, portanto, deixa o homem pai e mãe, ele se une à sua mulher e ambos se tornam uma só carne. Nós temos 3 fundamentos fundamentais para entender o que é o casamento ali. Primeiro, quando Deus diz deixar pai e mãe, ele diz que o primeiro fundamento regente do casamento é o princípio da exclusividade. É uma quebra de vínculo para estabelecer um novo núcleo familiar. Por isso, tão importante que o novo casal rompa distância com pai e mãe, dependência financeira de pai e mãe, e vá viver a sua vida mesmo, né? Com liberdade para cometer os seus erros que nós cometemos. O casamento é um ambiente, o Tim Keller, ele naquele livro O Significado do Casamento, eu gosto muito do que ele fala, ele diz assim, eu não conheço nenhum casamento com algumas semanas de duração que possa ser descrito como um conto de fadas que se realizou. É conto de fada até terminar a festa, né? Antigamente falava-se da crise de 7 anos, crise dos 5 anos, crise dos 3 anos. Quando eu faço aconselhamento pré-nupcial, eu falo, se durar a lua de mel, tem tudo para dar certo, né? Se vocês suportarem a lua de mel, tem tudo para dar certo. Porque nós somos lançados num relacionamento de exclusividade, onde há uma segunda quebra de relação com os pais, o cordão umbilical uma segunda vez, para viver num ambiente de exclusividade. Agora, para a gente viver esse princípio de exclusividade, há uma exigência. A exigência é maturidade. Ninguém tem condição de assumir a bucha de um casamento e viver as suas dinâmicas no dia a dia, se não for maduro para isso. Se a qualquer entrada no cheque especial, corre no pai para pedir dinheiro emprestado, cara, você não está pronto para o casamento. Eu sou bancário há 16 anos, trabalho numa instituição que eu gosto muito. Sei que a gente é criticado, né, demais, mas a Caixa é um banco muito sério. Mas eu digo que o melhor banco que existe é o banco do pai, né? É aquele que você pega dinheiro emprestado, paga como dá, né? A perder de quando paga, e no domingo ainda vai comer um macarrão na casa do gerente, né, cara? Esse banco é maravilhoso. O casamento é para gente madura, para gente que tem condição de assumir as buchas do casamento. É lógico que em determinados momentos é inevitável que a gente se socorra ou nos pais, ou às vezes na liderança espiritual, os nossos pastores, alguém maduro para nos dar um suporte, um aconselhamento, mas tem que entender que na vida conjugal é a gente mesmo, né? Outro princípio que está nesse texto, quando ele diz unir-se à sua esposa, o princípio é o princípio da fidelidade, porque essa união, ela não é uma união apenas sexual. É uma união a uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, muitas vezes que recebe de Deus vocação, chamado, tem intencionalidade e uma série de outras coisas, para viver na vida dela um projeto que ela entende que Deus deu para ela, que passa pelo casamento também. O meu grande desafio como marido da Priscila é entender como é que eu ajudo a Priscila a se tornar a melhor Priscila que Deus sonhou que ela fosse. Eu não sei se você vai se lembrar do nosso professor do seminário, Juliano, o Shirleyton.
Fantástico esse Shirleyton, cara, né? inesquecível. Inesquecível. O pastor Shirleyton passou um tempinho aqui em Campinas, na Central, só para nos abençoar, não é mesmo? Mas eu me lembro de uma situação na vida do pastor Shirleyton, quando ele estava indo embora daqui de Campinas, e ele confidenciou isso na sala, que eu achei maravilhoso, porque a esposa do pastor Shirleyton, ela era formada em medicina, e ela tem uma convicção missionária. Então ela sai lá de Rondônia, onde a família dela tem clínica médica, são médicos bem reconhecidos lá, vai para o Pará fazer o seminário e conhece o Shirleyton no seminário, eles se casam, e quando termina o seminário, o Shirleyton vai ser pastor no interior do Pará. E ele faz um pedido para ela, né? Eu não sei se você lembra, ele disse, olha, não me faça pedidos extravagantes, porque eu não sei se eu vou poder lhe atender. E ela acompanha o pastor Shirleyton nas vidas ministeriais, e aí eles vêm para Campinas. E aqui em Campinas, enquanto ele estava servindo como auxiliar do pastor Marcílio na Central, a esposa foi fazer alguns cursos na Unicamp. Poxa, a Unicamp está aqui do lado, ela foi fazer algumas especializações, foi se aprimorar, rever a medicina. E aí Deus coloca uma convicção no coração de Shirleyton. Olha, está na hora de você parar, né? O tempo seu aqui em Campinas deu certo. E ele questiona, mas o que eu vou fazer agora? E ele entende, você vai agora devolver a sua esposa o tempo que ela te deu. E aí ele decide voltar para Rondônia, voltar não, ele nunca tinha ido, mas voltar para a terra dela e dizer, agora você vai trabalhar como médica junto aos teus irmãos, e eu fico em casa cuidando da casa para você. Isso é fidelidade, né? Isso é fidelidade, é devolver a pessoa, ou permitir que a pessoa vivencie também os projetos de Deus para a vida dela. E para a gente poder cumprir isso, a gente tem que aprender a ter compromisso. E eu fico muito preocupado com uma geração como a nossa, que é super entretida, mas subdesafiada. É uma geração que consome entretenimento, cara, demais. Você pode ter certeza, os casais jovens, eles gastam muito do seu orçamento em entretenimento. É que agora não pode, mas cinema, Netflix, Xbox, PlayStation, né, etc., consumindo uma parcela grande do orçamento para entretenimento. Show, gospel, hoje há um mercado gospel que consome, mas parece que há pouco desafios práticos que levem eles a um patamar de comprometimento muito sério, inclusive com o reino, igreja e família. Agora, se eu quero ser fiel, eu tenho que aprender a ter compromisso com o outro. Abrir mão, às vezes, da minha vontade. E o terceiro princípio é de escala sexual, né? Os dois se tornam uma só carne. É o princípio da intimidade que Deus projeta para ser vivenciado dentro do casamento, que exige integridade. Olha só que interessante, Deus coloca no primeiro versículo a falar de uma ideia de casamento, a intimidade como um projeto para essa vivência. Mas perceba que essa intimidade só vem depois do primeiro princípio, que é o princípio da maturidade. Porque o sexo não é para criança, sexo é para gente madura. Na minha prática pastoral, com casais jovens, casados em crise, a principal crise que eu ouço é crise de ordem sexual, insatisfação sexual, principalmente por parte das meninas. Aí você vai questionar e vai perceber que eles mantinham vida sexual ativa antes de casar. E era um negócio. Acabava culto, né? Saíam da reunião dos jovens, era intenso a vida sexual. Quando se casam e vêm para esse ambiente de exigência, de exclusividade, é tanto PlayStation, tantas distrações, tantas outras coisas que não tem pique ou ânimo para uma vida sexual intensa, porque são meninos, não honraram o casamento antes, o sexo antes de se casarem, e agora não honram quando casam também. Precisa rever isso. Dica prática para quem está vivendo crise: como é que você fundamentou seu casamento? Você pensou nisso? Quero explorar um pouco mais, se você me permite. O outro texto, Mateus 19, quando Jesus responde à questão do divórcio, provocado pelos fariseus, Jesus vai dizer: olha, vocês ouviram como Deus determinou,
Deus, e ele cita esse texto de Gênesis 2:24, dizendo que deixa o homem pai e mãe, unir-se a sua mulher, os dois se tornam uma só carne. E no verso 6 ele diz: portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. O que eu acho interessante nesse verso é que nessa passagem, o verso 5, Jesus vai dizer que há uma ordenação divina. Deus ordena ao homem que se case. Ele diz: deixa o homem pai e mãe, unem-se a sua mulher. É Deus quem ordena. Mas no verso 6, Jesus diz: o que Deus uniu, ninguém separe. Deus ordena, mas quem une é Ele, né? Deus coloca o impulso, o desejo, manda que a gente se case, mas no fundo, quem trabalha para estabelecer essa aliança é Deus. Vale a pena questionar nesse momento de crise, de investigação do fundamento do casamento. Você entende que quem uniu foi Deus? Ou vocês estavam hiper empolgados por um momento na vida de vocês, contemplando possibilidades que eram humanas? Olha, a gente está bem, ambos trabalham, tem renda, família apoia, mas há de fato o entendimento de que Deus está unindo e vocês estão correspondendo a uma ordenança divina. Porque me parece contraditório dizer que sim para isso. Não, nós entendemos que Deus está ordenando e que é Deus quem está unindo. E ora, se entende isso, então por que quer abandonar tanto a ordenação quanto a execução divina? E o último texto que eu queria levantar aqui é Jeremias 29, verso 11. Esse é o texto que eu mais prego em casamento. Se você for convidado para ver fita de casal que eu fiz casamento, na mensagem, é sempre esse texto que eu uso na mensagem. O texto diz, é lógico que Deus está falando sobre o contexto da relação de Israel, da nação, mas Ele diz para a nação: eu sei os planos que tenho a respeito de vós. Planos, em algumas versões diz de paz ou de prosperidade, para que alcanceis os fins que vocês desejam. O que acontece? A nossa geração, ela é intolerante à frustração e à infelicidade. Nós somos imediatistas, consumistas, pagamos pelo bom entretenimento, então a gente quer o retorno imediato. Quando a série da Netflix não é boa, a gente muda, vai para outra, né? Se o filme não é legal, a gente sai da sala, paga o ingresso e entra na outra sala. E a gente põe a felicidade, a realização pessoal, como a meta máxima da nossa vida para todas as áreas. Há um mercado literário hoje, do mundo corporativo, que estimula isso. Você tem que ser vencedor, você é o cara, você é isso, você tem que ser, o mundo coaching estimula isso, você tem que ser esse cara, o suprassumo. O que Deus está dizendo nesse texto é que não há problema nenhum que você estabeleça para a sua vida, para o seu casamento, o querer ser feliz. Ninguém casou, obviamente, não, eu abro mão da felicidade, eu aceito uma vida de 60 anos de casado plenamente infeliz. Ninguém é louco para dizer isso. Deus está dizendo: o fim que vocês desejam é legítimo, não tem problema, mas os meus planos são planos fundantes. E essa palavra que ele diz, planos de paz ou de prosperidade, é muito interessante. A palavra hebraica lá é a palavra shalom. Eu tenho planos de shalom para que vocês alcancem o fim que vocês desejam. O que Deus está dizendo é: se houver shalom na vida de vocês, aí fica fácil vocês correrem atrás do que vocês quiserem. O que a gente não consegue é ser feliz sem shalom, sem a paz. O que a gente não consegue é se sentir o cara, quando lá na essência a gente sabe que a gente não está bem interiormente. Então Deus está propondo: por que ao invés de colocar uma meta de felicidade, vocês não colocam uma meta de paz na relação, de estabilidade? A ideia do shalom é uma ideia muito ampla no hebraico, né? Mas é uma ideia quase que de serenidade. A serenidade, a paz, não pressupõe que nós vamos estar sempre muito felizes, mas pressupõe que mesmo no vale da sombra e da morte, a gente não vai temer mal algum, porque o shalom de Deus vai nos guardar nesse ambiente. Ou seja,
eu não preciso ser feliz o tempo todo no casamento. Eu só preciso estar em paz no casamento. Mateus capítulo 5, verso 9, Jesus diz que bem-aventurados ou felizes são os pacificadores, ou seja, a verdadeira felicidade é resultado de um trabalho pela paz. A paz traz a felicidade. Tiago 3:18 vai dizer que a semente da justiça semeia-se quando há paz nas relações. Os casais começam a entrar em crise normalmente por um sentimento de injustiça. Você não está me dando o que eu mereço. Eu quero que você restitua algo ao qual eu tenho direito. Fidelidade, alegria, satisfação sexual, seja lá o que for. É uma reposição jurídica. A balança não está equilibrada, eu não estou recebendo o que eu mereço. Ora, o que Tiago diz é que a semente de um justiçamento só pode ser plantada num ambiente de paz. Se não houver paz, tem vingança. Eu quero a todo custo. Por isso que a gente vê, vergonhosamente, casais partindo para o litígio, não é? Eles vão para o litígio no divórcio, porque eu quero alguma reparação. Eu me senti injustiçado na relação. O fato é que se não houver a paz, não vai ter mais nada. Então eu acho que nesse momento de crise, rever os fundamentos da relação são importantes. Gênesis 2:24, os fundamentos, os princípios do casamento são esses. Casamento é um ambiente de exclusividade a vocês dois. Quando casa, pai e mãe vira visita. E visita tem dois momentos bons na vida da gente: quando chega e quando vai embora, né? É aqui que acontece, é quando fecham as portas. É um ambiente de fidelidade, de compromisso mútuo e de intimidade. Tem que ser vivenciado assim. É um relacionamento que Deus ordena, mas que Ele executa. Mateus 19, Ele ordena que se case, mas Jesus diz: o que Deus uniu não separe o homem. Ora, se foi Deus uniu, é Ele quem acaba executando. Temos que questionar: será que nós podemos, no meio dessa crise, dizer que a nossa união foi algo determinado por Deus? E por último, eu gosto muito desse texto de Jeremias 29:11. É perscrutar o coração. O que nós estamos buscando na relação? Ser felizes? Né? Para mostrar para os outros em rede social o quanto nós temos um casamento feliz? Ou nós queremos ter um casamento de paz, de shalom, para que a felicidade seja algo que aconteça conforme o desígnio de Deus no tempo devido, né? Eu não tenho dicas práticas não, mas eu sugeriria dar uma cavocada na relação a partir dos princípios fundantes da palavra de Deus, né? Ótimo. A pergunta realmente era para provocar mesmo, porque prático, se fosse fácil, a gente não teria tanto problema e também não teria tanta dificuldade em lidar com isso. Sim. Você falando aí, também nos meus aconselhamentos de casais, eu me deparei com 25, 26 anos, tendo que lidar com casais bem mais velhos que eu e com problemas assim que eu sinceramente nem sabia que existia. Sim. E a maioria deles, como você disse também, de ordem sexual, de experiências que eles tiveram antes e, enfim, que resultou naquela prática que eles estavam. Enfim, muito legal. Foi bom que você também, nesse momento, trouxe alguns textos bíblicos que são fundamentais para entender. Sim. Isso eu achei também importantíssimo. E eu queria, assim, pedir para vocês que estão nos ouvindo, tirar um tempo, procurar esses textos que o Vanderlei comentou aqui e refletir neles, ler junto, de repente, junto com seu marido, com sua esposa. Seria uma coisa, uma boa prática, digamos assim, para você fazer. E, bom, queria terminar, a gente já está caminhando para o fim. Eu queria saber assim, a pessoa está no limite, aliás, já está decidida no coração de, não, vou terminar com a relação. O que você diria? Ok. Como a gente já tinha combinado mais ou menos como é que ia ser esse roteiro, e que a gente terminaria com essa pergunta, né, uma dica Sim. final,
eu pensei em a gente fazer uma dinâmica aqui. Pode ser. Né? Você consegue tirar a sua aliança fácil do dedo? Consigo. A minha é difícil. Não engordei tanto assim. Mentira, engordei, mas já comprei. Eu fui esperto. Quando eu tinha 30 quilos a menos no meu casamento, eu já comprei uma aliança porque falei, não, essa aqui vai até os 100 quilos, vai, então eu vou usar. Mas só, pode ir, que precisa dela aí? Vou pedir para você, Juliano, vai esfregando a sua aliança nessa parte que está molhada aqui do tecido para mim. Né? Eu queria começar respondendo essa última pergunta, lembrando de um autor americano chamado Al Jensen. O Al Jensen escreveu um livro chamado Casamento é uma Obra-Prima. E lá ele apresenta uma estatística muito interessante. A estatística é o seguinte: eles pegaram um grupo de casais que estavam se dizendo infelizes na relação. Por vários motivos. Ele não determina nessa pesquisa o tempo de casamento, a idade dos casais, mas eram casais que diziam, nós estamos muito infelizes na relação. Então eles pegaram esse grupo de casais, mapearam e depois voltaram a esses casais dali 5 anos. O que aconteceu? Desse grupo de casais que estavam infelizes, uma parte deles se divorciou de fato, partiu para outra relação. Uma parte permaneceu unida, decidiu permanecer casada, mesmo estando muito infelizes. O que a pesquisa apontou? Que desse grupo que estava se sentindo infeliz, mas que permaneceu casado depois, 86% desses casais se diziam muito mais felizes do que 5 anos atrás. Extremamente felizes e agradecidos pela relação, mesmo tendo no histórico deles um momento de profunda tristeza 5 anos atrás. Então veja, havia um grupo, todos infelizes. Eles se dividiram. Um grupo permaneceu casado. E desse grupo que permaneceu casado, 86% estavam muito felizes na relação 5 anos depois. Certamente muita coisa aconteceu, trataram as questões, mudanças no casamento, eles estavam se sentindo felizes. Pois bem, do outro grupo, aquele outro grupo que se divorciou, que abandonou o casamento, vários deles partiram para outros casamentos. Tiveram um segundo casamento. Eu me frustrei no primeiro casamento, eu não era feliz, então eu fui atrás da minha felicidade. Eu abandonei aquele casamento e parti para um novo casamento. Esse pessoal que recasou, 60% deles já havia se divorciado de novo. Já estava no segundo divórcio. O que o Al Jensen coloca como uma das conclusões dessa pesquisa é que é muito pouco provável que uma pessoa infeliz no primeiro casamento vai encontrar a felicidade num segundo casamento. Ela leva a infelicidade para o segundo casamento e ela estraga o segundo casamento. Mas se ela persiste na relação, há uma probabilidade enorme, 86% disseram, nós nos sentimos mais felizes do que lá atrás. O que acontece? As estatísticas, elas apontam que casais que se divorciam têm uma tendência muito grande a passar por um segundo, terceiro divórcio e assim por diante. Filhos de casais que se divorciam estão nas estatísticas como aqueles que mais se divorciam também, porque eles vêm de um ambiente familiar que não valorizou a relação e acabam assimilando esse padrão para suas vidas também. A gente sabe que a taxa de divórcio hoje na sociedade brasileira, ela é igual, tanto para quem está fora da igreja, quanto para quem está dentro da igreja. É o mesmo índice.
lamentavelmente. Portanto, o que eu queria dizer para quem está por um fio, pensando em se divorciar? A minha pergunta é: você está pronto para arcar com as consequências de um divórcio? É fato que o divorciado, ele mudou de figura na sociedade brasileira. Até a década de 70, anos 80, havia um peso muito grande da religiosidade contra o desquitado, né? A mulher desquitada era mal vista na sociedade, mal falada. Havia um ambiente também social que era dificultador do divórcio. Tinha o desquite, a lei era exigente demais, então muitos casais protelavam e acabavam não se divorciando. Hoje está muito mais fácil, muito mais simples, e casais que se divorciam não são necessariamente vistos como personas não gratas. Pelo contrário, são empreendedores da felicidade. É gente que está indo atrás de um sonho de felicidade. Ele não te merecia, exatamente. Contar uma experiência rapidinho. No banco, eu trabalhava numa agência em Santa Bárbara do Oeste, e tinha uma menina menor aprendiz, 16 anos, e ela tinha aberto uma poupança na agência, e aí a gente estava no almoço lá, e o pessoal conversando, e a gerente, já abri sua conta, não, então eu já vou depositar um dinheiro, nossa, mas você está empolgada com essa conta? Não, é que eu e meu namorado decidimos começar a juntar dinheiro para comprar um terreno. E eu pensei, uau, que legal, com 16 anos, quantos anos ele tem? 17, sério, a gente já namora há 4 anos, nossa, você começou com 12? Com 12, ficou meio assim, mas ela foi apresentando alguns argumentos de maturidade, que o pessoal fala, mas pelo menos parece que está dando certo o negócio, né? Já estão pensando em comprar um terreno, já estão pensando em fazer algumas coisas, e ela foi construindo aquele conceito de maturidade, porque nós vamos guardar o dinheiro, nós já estamos pensando em como vai ser, e tal, e aí ela disse, e nós já decidimos que nós queremos nos casar com 20 anos, quando ele tiver 20, eu vou estar com 18, é a idade que nós vamos nos casar. Por quê? Porque com 20 anos a gente é bastante novo, se não der certo, dá tempo de divorciar e tentar um segundo casamento. Quer dizer, havia uma projeção, inclusive para dar errado. Plano B, né? Isso que é a estratégia. Você está pronto para arcar com as consequências? Talvez o mundo lá fora não leve tanto em consideração isso, mas à luz da palavra de Deus, e a gente está aqui pensando principalmente em casais jovens ou não tão jovens, mas cristãos, que se uniram debaixo de uma aliança dentro da igreja, diante de Deus. Em Mateus 19, de 8 a 10, na sequência do texto que eu citei anteriormente, onde Jesus diz que foi Deus quem uniu, os fariseus argumentam a respeito do divórcio, dizendo, mas e a carta de divórcio? Jesus diz, ela foi concedida por causa da dureza do coração de vocês. Né? E aí, mesmo com essa concessão, Jesus vai dizer, porém, aquele que se divorcia não está livre para casar de novo. Além de cometer um pecado com o divórcio, o recasamento é chamado por Jesus, não é por mim. Eu queria ser simpático nessas horas e achar um nome legal, como uma segunda chance, uma nova oportunidade, o empreendedorismo da felicidade, alguma coisa assim. Mas Jesus chama de adultério. De adultério. Jesus diz que quem se casa com o divorciado está em adultério também. Lógico que a Bíblia considera que há perdão para os adúlteros também. É possível que Deus perdoe. Mas eu acho lamentável que alguém possa ser tão obtuso na sua contrariedade à lei de Deus. Porque exatamente planeja, eu vou me divorciar, quebro uma aliança com Deus. E depois eu me caso de novo, uma segunda vez quebro uma aliança com Deus. E acha que isso pode ficar sem consequências. Não porque Deus é vingativo, mas porque a palavra dele é fiel. Não é possível que a gente se coloque dessa maneira diante de Deus. Eu me lembro de uma situação, de um casal que eu estava acompanhando, já está bom, viu? Depois eu vou te... Não pode... Um casal que eu estava acompanhando, e eles já estavam vivendo separados. A menina tinha um amante, e olha que coisa louca, ela e o amante estavam frequentando uma igreja,
aqui em Campinas. E na hora que eu estava conversando com ela, mas olha, isso é loucura. Ela já tinha todo um plano na cabeça. Não, porque quando sair o meu divórcio, então eu vou me unir a esse meu amante civilmente, e nós vamos continuar frequentando a igreja, que nós já estamos frequentando, inclusive já estamos nos filiando a um grupo pequeno, a uma célula daquela igreja, e como eu tenho experiência na área de mídia, eu já me ofereci para servir nessa área, mas eu falei, mas não agora, porque eu estou resolvendo um problema. Quando eu resolver, eu quero me dedicar ao ministério integralmente. Só há um nome possível para isso: loucura. Loucura. Isso é loucura, a pessoa planejar obtusamente, ir contra os desígnios de Deus e achar que no final está tudo bem. A gente sabe de alguém que fez isso, de caso pensado, e o nome dele era Davi. Davi projetou exatamente os passos de como ele faria. O fato é que Davi termina a sua história, Deus dizendo que ele era um homem segundo o seu coração. Mas eu não queria estar perto da casa de Davi depois que ele objetivamente decidiu pecar contra Deus. A tragédia na casa de Davi foi uma marca entre seus filhos, né, nos seus relacionamentos. A sua vida foi uma desgraça a partir dali, como consequência não da vingança de Deus, mas daquilo que ele plantou. Mas alguém pode perguntar, mas e o adultério? Mas e se o meu cônjuge adulterou? Como que eu vou lidar com isso? Olha, a Bíblia, ela diz, o próprio Jesus em Mateus 19, aqui na sequência do texto, que ninguém deve se adulterar a não ser por causa da infidelidade alheia, e há uma margem para isso. Mas eu acho muito interessante o texto de Mateus capítulo 6, quando Jesus fala a respeito do que é o adultério. Jesus diz que aquele que olhar de modo indevido para uma outra mulher, já adulterou. E aí Jesus vai falar do divórcio na sequência. O que Jesus está dizendo? Veja bem, na lei mosaica, você só conseguiria configurar o adultério se pegasse o casal no ato, né, na cama. E aí estava configurado o adultério. Pouquíssimos adúlteros são de fato pegos com a boca na botija. Tem gente que adultera nesse nível por anos, sem sequer ser descoberto. Dentro da igreja, inclusive. Dentro da igreja. O que Jesus faz? Jesus joga a vara lá para cima e diz: todo aquele que olhar de modo impuro para uma outra mulher já adulterou. Se nós chegarmos na nossa igreja no domingo à noite e jogarmos esse padrão para a nossa comunidade, a pergunta é: quem nunca adulterou? Quem nunca adulterou nas nossas igrejas? E aí Jesus diz: esse adultério não é motivo para divórcio. Sim ou não? É o que ele diz no texto. Isso não é motivo para divórcio. Há uma possibilidade bíblica, mas lá em Mateus 19, Jesus diz: se não fosse a dureza do vosso coração. Há um ministério nos Estados Unidos, eu conheci essa história através do curso Casados para Sempre, da Universidade da Família, e eu acho que é o curso Aliança, se eu não me engano, que fala a esse respeito, de um casal, ele pastor, ela líder na igreja, com ele, e eles tinham um programa de TV popular numa região dos Estados Unidos, programa cristão, que lidavam com adolescentes. E a esposa desse pastor engravidou de um dos adolescentes do programa. A esposa do pastor engravidou de um adolescente. Aquele casal que passava anos estimulando os outros à fidelidade, falando do perdão de Deus, tiveram que lidar com isso. O testemunho é de como o pastor perdoa a esposa, assume o filho, sabendo quem era o pai, e o toma para si, porque ele havia feito um voto de não manter duro o coração.
eu não sei se eu tenho a competência desse cara. Eu acho que ele é alguém totalmente fora da curva no desejo de se manter fiel. Cada um sabe onde estão os seus limites. Mas a pergunta não muda. Você está pronto para assumir as consequências se você tomar uma decisão nesse sentido? Vale a pena lembrar também de Malaquias capítulo 2, dos versos 10 ao verso 16. Eu queria ler essa porção, Juliano, se você me permite. Novamente Deus está ilustrando a relação dele com Israel, e ele já havia feito essa ilustração de um modo muito prático e radical com Oséias, pedindo para que Oséias se casasse com uma prostituta, para falar de adultério na relação. Mas aqui em Malaquias, no capítulo 2, do verso 10 ao 16, Deus diz assim: não temos todos o mesmo Pai? Não fomos criados pelo mesmo Deus? Por que então somos infiéis uns para os outros, quebrando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel, uma abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de um deus estrangeiro, adulterou, divorciou-se e partiu para uma outra relação. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, seja quem for, e o que traz ofertas ao Senhor dos Exércitos. Verso 13: além disso, ainda cobris o altar do Senhor de lágrimas, choro e gemidos, porque ele não olha mais para as ofertas, nem as aceita da vossa mão com prazer. 14: mesmo assim perguntais por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para com a qual foste infiel, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Não foi o Senhor que fez deles um só? Eles lhes pertencem em corpo e espírito. E por que um só? Porque ele queria uma descendência santa. Cuidai de vós mesmos, portanto, e que ninguém seja infiel para com sua esposa desde a juventude. E o verso 16 diz: pois eu odeio o divórcio e também odeio aquele que se veste de violência, diz o Senhor Deus de Israel. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor Deus dos Exércitos, e não sejais infiéis. Deus odeia o divórcio e não aceita o culto daqueles que se colocam em infidelidade e querem ainda passar um pano na situação. Deus, eu estou num projeto de busca da felicidade. A pergunta é: você está pronto para arcar com as consequências diante de Deus? E a minha resposta a essa possível resposta, não, eu estou pronto, é a seguinte: se você está pronto, maduro o suficiente para arcar com as consequências do divórcio, então você está maduro o suficiente para se manter casado. Porque a primeira prerrogativa do casamento em Gênesis 2:24 é o quê? Maturidade. Deixar pai e mãe para viver o princípio da maturidade. Maturidade é essa capacidade de dizer: pode bater em mim que eu estou pronto para responder aos desafios dessa vida. Ora, se você está pronto para responder às consequências do divórcio, está com essa maturidade toda, então assuma essa maturidade para manter o casamento em pé. Mesmo com toda a humilhação, com toda a exposição, com toda a vergonha que você já enfrentou. Como você disse nas suas experiências, eu lidei com casais que eu achava inimaginável, Juliano, que eles pudessem ter se ofendido tanto, se machucado tanto. Como é possível? Não é? Mas 1 João capítulo 1, versículo 9 diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. E a purificação é aquele banho ritualístico que limpa toda a mancha, para que não haja mais vergonha, não haja mais lembranças acusativas, né, do passado. Então, para quem está no limiar, a minha pergunta é: você está pronto para arcar com as consequências? Se você tiver, então você está maduro para permanecer casado. Se você está pronto para bater no peito, confrontar o desígnio de Deus, por que você não bate no peito e diz: então eu vou agora
reinventar meu casamento com os fundamentos que Deus estabeleceu, que talvez eu nunca tivesse observado. Veja só, nós fizemos uma experiência aqui. O que eu te dei foi uma flanelinha com um polidor de aliança. O que esse polidor faz é tirar toda a sujeira externa da sua aliança. Como é que ficou o pano? Mostra o pessoal. Olha como é que está a aliança do pastor. O símbolo do casamento dele, né? Você imaginava que a sua aliança pudesse estar suja desse jeito? Jamais. Você lava a mão todo dia. Sim. Nessa época de Agora pandemia, passa até um álcool gel, não passa? Né? Agora veja só, Juliana. Imaginemos que você decidiu se divorciar, né? Você é pecador, enfim, decidiu que você pode arcar com as consequências, e por conta desse divórcio, então, você decide agora, eu não preciso mais dessa aliança, eu vou transformar ela em dinheiro para mim, afinal de contas, gastei uma grana, tem um pouquinho de ouro aqui, né? E você vai até lá, o cara, o especialista lá, esqueci o nome do cara que mexe com joia, o ourives, né? Você vai até o ourives e pede para ele avaliar quanto vale essa aliança. Ele vai olhar o elemento constituinte, qual é o metal que compõe, qual a sua proporção. Eu pergunto para você, a sua aliança vale mais polida ou sem polir? Mesmo valor. Ela tem o mesmo valor, o mesmo, tem a mesma proporção de ouro. Essa flanela com o líquido não tirou o ouro dela, só tirou as impurezas. O valor dela está na aliança, é dela, mesmo se você não tivesse limpado, o valor é o mesmo. O valor do nosso casamento está na aliança que nós firmamos. Polir ela vai deixá-la mais bonita e vai mostrar o quanto ela é preciosa para nós. Mas o fato de termos coberto ela de ofensas, de termos coberto ela de humilhações, coberto ela de infidelidade, de traição, de indignidade, não diminui o valor dela para aquele que realmente sabe qual é o valor que é o nosso Deus. Quem instituiu a aliança, quem a fez, sabe o que ele colocou de precioso nela. E não é a nossa sujeira que vai tirar o valor. O que a gente pode fazer é um exercício desse tipo, né? Contando com a graça de Deus, a sua palavra, o seu espírito, um conselheiro maduro que nos ame, para nos ajudar, quem sabe, a polir, tirar essa sujeira que roubou o brilho. Está até brilhando mais, cara. Está até me ofuscando aqui. Chegar em casa, sua esposa vai ficar... Aqui, ó, com a mãozinha aqui, olha aqui, ó. Se nós fizermos isso, nós recuperamos o brilho de algo que nunca perdeu o valor para aquele que realmente instituiu a aliança. Nunca perdeu o valor. Nós podemos estar no fundo do poço da relação pessoal, mas a aliança mantém o valor diante de Deus. Se nós quisermos, então, recuperar isso diante do Pai, eu tenho plena convicção, e tenho experiências 1000 para contar aqui também, de que Ele é fiel, e é o mais interessado em fazer com que a aliança recupere o seu brilho, e que o casal se descubra novamente encantado com a grande obra e a maravilha que é a união conjugal, conforme Deus a planejou. Então, para quem está no limiar, a pergunta é, se você está se sentindo maduro o suficiente para arcar com as consequências, então você é maduro o suficiente para se manter casado e iniciar um projeto de restauração do seu casamento. O valor da aliança não mudou, continua o mesmo. Vale a pena investir. E às vezes nem é tão caro, você viu? Eu passei no mercado rapidinho, a gente compra algo suficiente para dar uma boa tratada, uma recuperada na relação. Às vezes é mais rápido e mais fácil do que a gente pensa, né? Não é? É exatamente assim. Amém. Perfeito. Bom, pastor Vanderlei, muito obrigado mesmo pela... Acho que você foi tão completo aqui que nem chegou pergunta, eu mesmo. Para mim, assim, foi bem completo mesmo e foi bem objetivo dentro daquilo que precisa ser feito, né? Sem florear muito. Ó,
é isso, abrir a Bíblia e fazer o que está escrito. Retomar aquilo, voltar para os fundamentos, né? A forma como você expôs Gênesis 2 e os outros textos também, enfim. Quero te agradecer muito por essa conversa, por esse tempo que a gente teve aqui. E quero também convidar vocês a ficarem atentos à nossa programação. Nós temos feito alguns vídeos. O Vanderlei já fez vídeo, já, né? Para Jubacade? Acho que não. Vou botar ele para fazer uns vídeos também. A gente faz uns vídeos de 5 minutos, devocionais. Então eu quero pedir para vocês ficarem atentos, para aprenderem mais daquilo que o Senhor tem nos ensinado. E principalmente, nosso objetivo como Jubacade é falar sobre temas atuais e dar respostas bíblicas, sempre isso. Numa outra live que a gente fez, alguém falou, não, mas devia ter falado sobre... Aí eu falei, não, irmão, isso é um contexto mais social, mais filosófico. A gente, lógico, é bem-vindo, lógico, sempre... E a gente lê muito, né, ou filósofos ou sociólogos, enfim. Só que o objetivo nosso aqui, para não ampliar muito o tema, é abrir a Bíblia e tentar dar uma resposta bíblica para aquilo que a gente está passando nestes dias, tá bom, pessoal? Nós teremos ainda o nosso Juliano, louvor. Se você só me permite dar uma tranquilo, palavra final, eu não quero ser incauto ou insensível com a dor de quem está passando por uma crise conjugal. E não espero que não tenha ficado essa ideia de, é fácil assim. Os recursos estão acessíveis. Passar por uma experiência de frustração conjugal, perceber que o casamento, que é algo que a gente planeja tanto, que a gente sonha tanto, ele entra numa crise aguda, que a gente não vê solução, estamos à beira de um divórcio, talvez seja uma das frustrações maiores que alguém pode passar, e a desordem que isso provoca, espiritual, emocional, é muito grande, né? E eu quero me compadecer dessas pessoas. Claro. Eu quero dizer que eu me entristeço com elas também. O que eu apenas lamento é que essa frustração, às vezes, ela nos cega para princípios claros da palavra. E o retorno a esses princípios, porque eu creio na autoridade da palavra de Deus, eles são poderosos para fazer com que Deus, então, renove aquilo que um dia Ele promoveu, incentivou e desejou que acontecesse em nossas vidas. Então, eu queria terminar, inclusive, dizendo que eu estou à disposição. Você tem meu contato. Se puder ser útil, eu até repliquei a postagem da Jubacade na minha rede social, também dizendo que eu acho que esse tema é muito importante mesmo entre os nossos jovens hoje, porque eu também tenho visto muitos jovens se divorciando. Isso é muito doloroso. Eu percebo os jovens que eu fiz o casamento se divorciando, eu vejo a desordem nos seus pais. Por isso, criar uma rede de apoio, oferecendo o mínimo que a gente pode, é sempre salutar. Eu quero me colocar à disposição. O que eu coloquei lá na replicação da postagem era isso. É impossível a gente esgotar esse tema numa live, ainda que ela tivesse 4 horas, porque cada casal tem sua história, tem as suas peculiaridades, mas eu estou à disposição, tanto da Jubacade, quanto de repente alguém que esteja nos vendo, nos assistindo, e que queira um auxílio. Eu queria me dispor diante de Deus para ser um instrumento na sua vida também. Amém? Muito obrigado mesmo. Você aceita membro de outras igrejas também? Eu vou mandar os meus lá, tô brincando. Não, tô claro, brincando, mas assim, o Vanderlei sempre foi solícito, sempre. A gente fez um tempo atrás um curso de noivos através da Jubacade. O Vanderlei e a Priscila se dispuseram assim de forma muito legal. O curso, alguns jovens que eram da minha igreja participaram e gostaram demais. Então ele tem, além de estar à disposição, ele tem competência para nos ajudar nisso, tá bom, pessoal? Nós vamos louvar o Senhor mais uma vez, e eu agradeço você por ter participado conosco. Louve o Senhor conosco ainda, continue nessa live, faça sua oração final,
diga para o Senhor aquilo que você aprendeu, aquilo que você se compromete a fazer, as decisões que você precisa tomar. E Deus te abençoe. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Obrigada, gente. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, ainda não segue a gente, faça isso agora. Instagram, Facebook, YouTube, para que você esteja atento a todas as coisas que estão acontecendo. Semana que vem temos mais. Esperamos você também, como disse o pastor Juliano. Durante a semana temos várias coisas acontecendo também. Deus abençoe e é nóis.